Olá, eu sou Irma Galhardo, já nos encontramos e estamos aqui, eu e a Lohane Dias, para ministrar uma oficina de boneca Abaiomi para o projeto Caravana de Lendas do Tocantins. O projeto Caravana de Lendas do Tocantins tem patrocínio da Energisa, com apoio do Ministério do Turismo. E esta oficina é especialmente para você da Escola de Tempo Integral Padre Josimo. Então, a Lohane que vai ensinar, vai dar o passo a passo, mas antes dela começar, eu vou falar um pouquinho sobre a boneca Abaiomi, sobre a lenda da boneca Abaiomi e toda a sua representatividade. É simbólico, né? A boneca é símbolo da resistência da cultura africana, da cultura afrodescendente no Brasil. Então a gente pode usar para ensinar para o aluno, a partir dos 6 anos de idade ele já consegue fazer, porque é feita com nós, amarração, não precisa de agulha. E é simples, é rápido e você utiliza para refletir coletivamente com a turma sobre a temática da igualdade racial, sobre a condição do negro no Brasil. Você pode fazer uma boneca Abaiomi e presentear quem você ama, porque o nome Abaiomi em Iorubá significa encontro precioso. É algo que você dá para alguém que você ama muito, alguém que você teve aquele encontro especial. Então, quando você for fazer, você coloca boas energias, coloca seu amor e presenteie essa pessoa. Aproveite e fala um pouquinho sobre a lenda da Abaiomi, fala sobre essa necessidade que nós brasileiros temos, essa necessidade, essa obrigação que nós brasileiros temos de valorizar, homenagear, contribuir para fortalecer a cultura afrodescendente. Afinal, vivemos num país que foi edificado com o sangue e o suor do negro, o país que muito injustamente e de uma forma muito violenta, muito errada, aprisionou o negro lá na África e os transformou em escravos e os explorou por séculos. Então, nós precisamos tentar minimizar essa injustiça, tentar também corrigir a maneira errada como se deu a abolição da escravidão aqui no Brasil, sem nenhuma política pública de inserção desse negro na sociedade, sem nenhum pensamento de indenização, poderia ter feito pelo menos uma reforma agrária, nada. Muito pelo contrário, na época pensou-se ainda em indenizar o senhor de engenho, o proprietário do escravo. Olha que absurdo. Inclusive, a abolição da escravidão demorou de acontecer exatamente por conta desse impasse, porque o negro era um objeto, era uma coisa, eles coisificavam o negro, então o negro era uma coisa cara, né, era uma res, era como um animal. O valor de um negro correspondia a 20 cabeças de gado na época. Então, se o senhor de engenho libertasse os seus escravos, isso significaria um prejuízo material muito grande para ele. Então, por conta disso, demorou-se de abolir a escravidão, né, para que eles não tivessem esse prejuízo. E quando essa escravidão foi abolida, não se pensou nem por um momento em formas de inserir esse negro na sociedade, em formas de dar condições de vida digna para essas pessoas que tanto contribuíram para a formação do nosso Estado, né? Porque eles estão lá desde o iniciozinho, das primeiras pedras, das primeiras instalações, das primeiras construções. No início, o negro já estava ali, logo depois começou o ciclo da cana-de-açúcar, já se providenciou, porque o índio se recusava a cumprir o papel do colonizador, sabiamente o índio se recusava, então ele não se deixou escravizar, o índio sempre muito livre,
deu trabalho para o colonizador, e o colonizador foi lá na África buscar o africano para escravizar aqui no Brasil e em tantos outros lugares, mas a gente fala especificamente de Brasil. Então, esse processo vergonhoso, né, nesses séculos de violência, esses negros edificaram o nosso país e nos doaram ainda muitos elementos da sua cultura, muita sabedoria, coisas herdadas das suas ancestralidades. Então a nossa cultura brasileira é permeada de elementos da cultura africana, de sabedoria, dessa cultura tão forte, tão pulsante, tão maravilhosa. E a gente faz a Baiomi para homenagear o afrodescendente, para enaltecer a cultura africana, para lembrar para você que é necessário que se valorize, que se divulgue, que se contribua para fortalecer a cultura africana, a cultura afrodescendente. Então agora a Lohane vai nos dar o passo a passo. Então, gente, para nós fazermos a nossa bonequinha Baiomi, nós vamos pegar aqui um pedaço de malha. Nós usamos a malha para não ficar desfiando, ela é melhor para a gente tá fazendo aqui os nós, então ela não vai rasgar e não vai desfiar, então a malha é melhor. Aí nós vamos pegar aqui um pedaço que seja retangular, cortar ele retangular e fazer um corte aqui no meio, aqui embaixo, até o meio, né? E vamos dividir aqui, vai ficar essas duas partezinhas. Essas partes aqui já vão ser as pernas da boneca. E em cada perninha nós vamos fazer um nó bem na ponta. Primeira perninha que deu um nó e vou fazer um nó aqui na outra pontinha. Ficou assim. Aí essa parte aqui de cima nós vamos dar um único nó que já vai se formar a cabeça da boneca. Aqui a cabecinha e as pernas. Agora nós vamos pegar aqui um pedacinho de tira da malha, né, uma tirinha. Nós vamos cortar ela assim, ó. E vamos amarrar ela aqui bem no meio, aqui abaixo da cabeça. Dá um nó. Assim. E agora, esse aqui já vai ser os bracinhos, né? Então, nós vamos fazer um nó em cada ponta, como se fosse a mão da boneca, né? Temos aqui o corpinho da boneca. Olha aí, formadinho, né? Com os bracinhos, as perninhas, a cabeça e ele tem até o cabelinho aqui. Agora nós vamos pôr uma roupinha nela. Então nós vamos pegar um tecido que ele seja assim, estampado. E nós vamos cortar ele assim no formato retangular também e dobrar ele no meio. Vai ficar essas duas partes, né? E aqui no meio nós vamos, em cima aqui, onde está dobrado, vamos fazer um pequeno corte bem no meio para poder passar aqui, ó, por dentro da cabeça da boneca.
Passei aqui por dentro da cabeça dela e fica assim, ó. Agora nós vamos ajeitar aqui na cinturinha dela para poder amarrar uma faixa na cintura. E aí já vai prender o vestido. Então você pode pegar aí um pedacinho de fita ou então de tecido e colocar em volta da cintura e amarrar, dar um lacinho ou então um nozinho. Ah, como tá ficando linda. Muito bonitinha, fica assim, ó, a nossa Baiomi. Fica linda com esse vestido, olha só. Aí vocês dão uma ajeitadinha, assim. Aqui já fica o cabelinho dela, vocês podem fazer cortes assim, ó, pra ficar as tirinhas, né? Ou então pode deixar ele assim mesmo. E nós vamos fazer aqui, colocar aqui um adereço nela, que vai ser o turbante. Aí vocês cortam um pedaço de pano, de tecido, e amarra aí na cabecinha dela, dá algumas voltinhas. Toda bonitinha. E ela fica assim, uma típica africana. Ó, que legal. Ó, que coisa boa. Faça uma Baiomi. Presentei, né? Tomara que você consiga fazer bonita igual a da Lohane, não fica feinha igual a minha. Mas mesmo feinha ainda ficou bonita, não foi? Pois é. O nome Abaiomi, como eu disse, vem de Yorubá. A Baiomi não costuma ter marcação de rosto para homenagear, para ser uma homenagem para todos os povos dos mais de 50 países do continente africano. Então, por isso, a gente, como eles são diferentes, a gente não vai colocar os traços de um único país, de pessoas de um único país. Segundo os contadores de histórias, também não é bom colocar olho e rosto numa boneca de pano que você faz, porque dessa forma você vai estar limitando a criatividade da criança, se você colocar olho e rosto. A criança vai olhar, olho e boca. A criança vai olhar e vai sempre ver a boneca daquele jeito. Se você não coloca nada, você está possibilitando que a criança utilize a imaginação e veja uma boneca sorridente, depois uma boneca chorosa, uma boneca cantando, uma boneca triste, entendeu? A criança vai poder imaginar o rosto da boneca com expressões variadas. Isso é ótimo, desenvolve a imaginação, desenvolve a criatividade, um monte dessas coisas aí que você, professor, sabe mais do que a gente. Então, faça boneca Baiomi, faça como o japonês, que quando quer presentear alguém, presenteia com o seu tempo. Ele constrói origamis, constrói uma caixa de origamis e presenteia alguém. Ele está dando o que a gente tem de mais precioso, que é o tempo, né? Já que nosso tempo é limitado. Faça isso, faça boneca Baiomi, dê seu tempo para alguém, dê seu amor, coloque boas energias, né? Pense na pessoa, e aí, quando você for presentear essa pessoa com a boneca Baiomi, aproveita e fala um pouquinho sobre a necessidade de se criar políticas públicas que pensem na dignidade do negro, que pensem na inserção justa do negro, que pense em tudo que nós devemos para o afrodescendente aqui no Brasil. Então, a história da Baiomi, como eu contei aqui, não sei se você observou, mas eu repeti a palavra lenda. Você viu que eu dizia, olha, conta a lenda que a história Baiomi, conta a lenda que a boneca Baiomi surgiu nos porões do navio negreiro.
Segundo a lenda, a boneca Baião-Mi era feita a partir de um pedaço da saia das mães durante a travessia. Por que eu repeti lenda? Porque realmente isso é uma lenda. A boneca Baião-Mi não surgiu nos porões dos navios negreiros, mas você não precisa falar isso para o seu aluno. Você fala só que tem uma lenda em torno do surgimento da boneca Baião-Mi e que essa lenda, né, conta que a boneca surgiu nos porões dos navios. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, a boneca Baião-Mi foi inventada por uma brasileira que ainda é viva, que mora bem aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela inventou a boneca para homenagear o afrodescendente. Alguém inventou essa lenda maravilhosa em torno da boneca, que hoje foi largamente difundida. Por muito tempo eu contei essa história como história mesmo, eu não falava lenda, porque eu não sabia que a verdade tinha sido que a invenção tinha sido de uma brasileira, a autoria tinha sido de uma brasileira. Então eu só descobri isso recentemente, por acaso. Muita gente não sabe disso e a boneca Baião-Mi continua sendo altamente divulgada na sala de aula, porque é um bom mote, é um bom instrumento, um bom artefato para você introduzir a temática da igualdade racial. Em 2019, eu passei com a Caravana de Lendas do Tocantins, era outro patrocinador, era o Ministério da Cultura na época. Não era o Prêmio Salão do Coco, que foi pelo Ministério da Cultura. Então, eu passei por 20 escolas aqui de Palmas, ensinando a fazer a boneca Baião-Mi para os professores multiplicarem esses ensinamentos exatamente para se trabalhar o tema da igualdade racial, para se trabalhar o tema do negro no Brasil, da condição do negro no Brasil. Tá aí minha Baião-Mi, tá aí a Baião-Mi da Lohane, que fica cada hora mais bonita, porque ela ajeita esse negócio, ela tem uma mãozinha de fada, sabe? Olha o cabelinho, fez cabelo, olha pra você ver, põe pertinho, Lohane. Olha, ela fez até cabelinho na Baião-Mi, você tá vendo? Então, faça uma bem bonita também. Quando você tirar uma foto para postar em sua rede social, você põe hashtag Caravana de Lendas do Tocantins, que a gente vai ver a sua Baião-Mi, né? E vai poder comemorar com você esse novo aprendizado, essa nova habilidade. Porque não é difícil, mas nem todo mundo tem um jeitinho e nem todos têm coragem, uns desanimam antes de começar a fazer. O meu conselho é não desanime, faça o seu, ensine a sua criança, seja seu aluno, seja seu filho, seja seu vizinho, seu sobrinho, uma criança que você admira e que você quer despertar a consciência social, que você quer despertar a questão da justiça social mesmo, porque quando se fala em inserção do negro na sociedade de uma maneira digna, quando se fala em retalhamento, quando se fala em políticas públicas específicas para compensar todas as violências sofridas pelo negro durante a escravidão, a gente está falando também de justiça, né? Porque o que aconteceu foi uma injustiça, foi uma coisa... E é uma questão de justiça a gente tentar minimizar essa violência, tentar minimizar essa parte. Não dá para esquecer, não dá para refazer, mas pelo menos minimizar, fazer com que essa injustiça não continue se perpetuando, fazer com que os resquícios dessa escravidão e dessa forma incorreta da abolição da escravidão não continue se perpetuando. Então é isso, fique bem, seja feliz, estimule seu aluno a ler todos os livros que ele encontrar pelo caminho, a plantar uma árvore, a evitar queimadas. O nosso Tocantins continua aí, liderando nos rankings da queimada. A gente precisa falar muito a respeito com os alunos. Estimule o seu aluno a adotar um animal de rua, se puder, jamais comprar, tá?
converse com ele sobre isso, adote um animal de rua, recicle, faça com que o seu aluno seja aquele cidadão que vai construir aquele amanhã que nós tanto desejamos. Certo? Então fique bem e até a próxima. Continue nos acompanhando com a Caravana, tem o Instagram Caravana de Lendas do Tocantins, aqui no canal Caravana de Lendas, muitas oficinas e até a próxima. Tchau!